Nós vamos conversar com a doutora Eliana Teixeira. Ela é médica pós-graduada em endocrinologia e nutróloga, com mais de 15 anos de experiência em emagrecimento. E é sobre isso que nós vamos conversar com ela, sobre emagrecimento, com o tema das canetas emagrecedoras, que elas voltaram ao centro do debate público com o anúncio de que, a partir de agosto, o Brasil terá os primeiros medicamentos nacionais desse tipo no mercado. A farmacêutica MS lançará os dois produtos, que é o Oliri, voltado ao controle da obesidade, e o Lirux, indicado para o tratamento do diabetes tipo 2. E a doutora Eliana, que é a médica pós-graduada, vai falar sobre isso com a gente. Bom dia, doutora Eliana. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E doutora, vamos começar falando um pouquinho para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar dessas canetas emagrecedoras. O que exatamente são essas medicações? Como elas atuam no organismo? Tá. Essas medicações, elas são derivadas de peptídeos de hormônios intestinais, que nós chamamos de hormônios peptídeos. Um dos principais mecanismos de ação é que elas retardam o esvaziamento do estômago, promovendo uma maior saciedade. E elas também têm ação no sistema nervoso central, no centro da fome. Elas são medicações que auxiliam muito no processo de controle de uma doença crônica, aliás, de duas doenças crônicas, que é a obesidade e o diabetes, né? A gente observa que essas drogas elas ganharam uma notoriedade no mercado porque elas são drogas seguras e para a grande maioria da população muito bem toleradas, né? E doutora, e qual que é a diferença dessas canetas para esses medicamentos, como o Ozempic e o Monjaro? Bom, a substância que tem no Lirux e no Oliri é a liraglutida. Ela não é uma substância equivalente à do Ozempic e à do Monjaro. A liraglutida, ela foi uma das primeiras substâncias, a primeira molécula a ser estudada, né? E ela é de aplicação diária, tá? O Ozempic, ele é uma molécula já com uma apresentação para aplicação semanal. Já o Monjaro também é aplicação semanal, porém no Monjaro são dois tipos de hormônios. São o hormônio que a gente chama GIP e GLP-1. Lá no Lirux e no Oli, são medicações que são só GLP-1. E o que muda com essa chegada dessas versões brasileiras? Elas vão facilitar o acesso da população ao tratamento? Assim, a gente sabe que, graças a Deus que isso chegou para o SUS, porque a gente observa que a cada 10 adultos, nós temos 7 acima do peso, né? Então, a gente controlar a obesidade, que é uma doença que a gente sabe que leva a várias outras doenças, é de suma importância. E a gente sabe que controlar doença que não tem cura sem medicamento, muitas vezes é impossível. E essas medicações, doutora, elas são indicadas para qualquer pessoa que quer emagrecer? Ou existe um perfil ideal? Assim, quais são as contraindicações? Elas são contraindicadas para indivíduos com alergia, né, à substância, com neoplasias múltiplas e para câncer medular de tireoide. Fora isso, elas são bem toleradas, como eu disse. Entendi. E os riscos do uso indiscriminado dessas canetas emagrecedoras sem o acompanhamento médico? Elas, apesar de elas serem medicações boas, né, no auxílio do controle de peso, elas não são sem efeitos colaterais, né? Então a gente observa efeitos colaterais às vezes severos, como náuseas, vômitos, desidratação. Como pode acontecer de ter uma perda de peso rápida, a gente pode ter uma perda de massa muscular de uma forma significativa, e isso não é saudável para o paciente obeso, aliás, para nenhum tipo de paciente. Além de tudo, quando a gente tem uma perda de massa muscular em pessoas mais velhas, e principalmente mulheres pós-menopausa, pode acontecer de vir junto um pouco de perda óssea, que poderia favorecer a osteoporose.
Então, são substâncias que requerem acompanhamento médico, afinal de contas, obesidade, ela é uma doença crônica, e doença crônica requer acompanhamento crônico, que significa para o resto da vida, com acompanhamento médico. Doutor, esse medicamento chega em agosto aqui no Brasil, né? Mas eu queria saber se você tem observado como que essa medicação em outros lugares, em outros países, como tem sido a utilização dessas canetas emagrecedoras. A Saxenda, que foi a primeira caneta que chegou, ela já está há mais tempo no mercado, né? Então, agora o que nós temos é uma medicação com um preço um pouco melhor, né? Que ficou as duas, foi o Orive e a Lirux, mas o Saxenda, ela foi a primeira da liraglutida, que é a mesma substância que contém, que chegou no mercado. Esse preço menor que você falou vai variar, acho que entre 10% e 20%, se não me engano, né? Isso também é uma ajuda grande assim, para a população ter acesso a esses medicamentos, né? E eu queria saber também que além do medicamento, quais são os pilares fundamentais que precisam acompanhar qualquer processo de emagrecimento saudável? A gente tem que entender o seguinte: a medicação, quando a gente pensa na obesidade, ela é muito bem-vinda, como eu expliquei, porque ela é uma doença crônica. Mas isso não substitui, né, o tratamento que tem que ser feito com mudança do estilo de vida. O paciente tem que ser um paciente mais ativo, começar a fazer atividade física, o controle alimentar, uma dieta, com uma orientação dietética, ela também é fundamental para o resto da vida do paciente. Lembrando que não tem cura e o tratamento ele vai ser composto possivelmente de medicamentos, de acompanhamento dietético, atividade física e, se possível, acompanhamento psicológico também é muito importante para o paciente obeso. Ok. Muito obrigada, doutora Eliana, por falar aqui com a gente sobre esse novo medicamento, essas canetas emagrecedoras, né? E sobre a melhor forma de se ter esse emagrecimento saudável. Muito obrigada. Obrigada.